assistindo a gravação dessa live pelo IGTV, já curte aqui embaixo, comenta e também encaminha para as pessoas que você acredita que precisam escutar essa mensagem. E você que está chegando agora, já encaminha a live para os seus amigos, chama todo mundo e vamos para mais um dia de Galeria dos Heróis da Fé. Vamos lá, meu povo, chama todo mundo aí. Bora lá. Bom dia, Suzy. Bom dia, Natália. Bom dia, Renata. Que saudade de você. Bom dia, Denis. Bom dia, Silvia. Bom dia, Matheus. Bora lá, meu povo. Estamos aqui na Galeria dos Heróis da Fé e chegamos, então, para falar de... Todo dia eu tô ali pincelando, entrando profundamente na história de cada um daqueles que estão ali na Galeria dos Heróis da Fé, tá? Hoje a gente vai falar de Jefté. Ele tá ali foi citado ali, e vamos falar de Jefté, que também tem uma história interessante. Hoje vai ser tipo a live de Baraque, tá? A gente vai falar só de Jefté, por quê? Porque quando a gente entra na história de Davi, eu quero aprofundar em todas as etapas da vida de Davi. Porque Davi não teve só um acontecimentozinho. Teve várias etapas. Principalmente como Deus levantou Davi. Como Davi foi rei. O que ele passou antes de ser rei. Davi foi um longo processo até ele chegar no reinado dele. Então vamos aprofundar. No dia de hoje vamos nos deter somente a história de Jefté, que é contada em Juízes, no livro de Juízes, capítulo 11 e capítulo 12. Estão preparados, meu povo? Escreve aqui pra mim, ó. Tô preparado. Quero ver vocês comentando aqui também, ó, reagindo nos comentários. Escreve pra mim, comenta, reage, bora lá. Jefté, meus queridos, ele é conhecido como o herói improvável. Por quê? Jefté foi fruto de um caso que o pai dele, Gileade, teve com uma prostituta. A forma como é contada na Bíblia a existência de Jefté, o pai dele, Gileade, teve um caso com a prostituta e ele nasceu. Ou seja, ele era filho de uma prostituta, tá? Por ser filho de uma prostituta, fruto de uma traição de um casamento, Jefté era uma pessoa excluída da sociedade, rejeitada pela sociedade, abandonada pela sociedade. Como se já não bastasse tudo isso, né? Ele também foi expulso da cidade onde ele morava, do meio familiar, pelos seus meio-irmãos, pelos filhos do seu pai, que o pai teve dentro do casamento. Eles expulsaram Jefté dali, porque eles não queriam dividir a herança com ele. Ele era tipo um bastardo, né? Um filho indesejado, ele era fruto do pecado, entre aspas, tá? E eis que algum tempo depois, quando o povo israelita começou a ser novamente oprimido pelos filisteus, né? Eis que os anciãos ali daquela cidade, da região onde vivia Jefté, que ele tinha sido expulso, foram procurar Jefté. Por quê? Porque apesar de tudo isso, apesar de todos esses detalhes, Jefté era um guerreiro forte. Tá? Ele era um homem forte, ele era um guerreiro forte. Cadê? Deixa eu ver aqui. O capítulo 11 de Juízes já começa assim, ó. Jefté era um guerreiro valente, tá? Ele era um guerreiro valente. Então, aconteceu ali que naquela época, o povo daquela região, ele estava sendo muito oprimido pelos filisteus. E os anciãos foram, então, né, buscar Jefté para que Jefté assumisse o comando ali e
guerreasse por eles para libertá-los. Tá? Aqui eu já quero trazer para vocês um detalhe. Deus não vê como o homem vê. Tá? Deus não vê como o homem vê. Como é que o homem vê? Ah, aquele bastardo, aquele pecador, né? Aquele filho de uma prostituta, resultado de uma traição, completamente excluído, rejeitado e abandonado pela sociedade, tá? E aí eu digo para você também, todos nós temos feridas de abandono e rejeição, todos nós. Mesmo que os nossos pais tenham dado o melhor deles, nós temos feridas de abandono e rejeição, fato, tá? Mas nós temos a decisão de deixar que essa ferida nos tome e a gente impeça de viver o extraordinário e viva em estado de abandono e rejeição, ou nós temos a opção de entender que Deus, ele não vê como o homem vê. Tem um salmo que agora eu não me lembro o nome, não sei se é o salmo, não sei se é o salmo 139, que Deus diz que o mundo pode te abandonar, mas eu jamais te abandonarei, tá? Então você aí que está se sentindo o patinho feio, a ovelha negra da família, né? Que está sendo aí rejeitado, abandonado pela sua família, que estão te chamando de louco porque você começou a estudar, começou a ler livros, começou a fazer mentoria, tá pensando diferente, tá agindo diferente, as pessoas estão se afastando de você. Relaxa. Deus não vê como o homem vê. O homem pode até querer te excluir, mas Deus, ele vai olhar para uma coisa que você tem, e através dessa coisa que você tem é que Deus vai louvar e glorificar o nome dele através de você, assim como Deus chamou Jefté, tá? Assim como Deus chamou Jefté. Aí beleza, os anciãos foram lá falar com ele, né? Só que ele estava muito magoado, muito sofrido, afinal de contas, imagina, uma vida inteira de exclusão, de rejeição, de abandono, né? Na hora do bem bom, eles não queriam saber de Jefté. Eles não estavam nem aí. E além de tudo, além de sofrer a exclusão e a rejeição da sociedade, ele também foi excluído e rejeitado pelos próprios irmãos, meio-irmãos, né? Os filhos do pai. Então, quando os anciãos foram falar com ele, eles, vocês estão pensando o quê? Só porque vocês estão perdendo uma guerra, vocês estão sendo oprimidos, vocês querem que eu faça alguma coisa? Não. Não, eu vou ficar na minha, né? E aí, os anciãos falaram, não, mas olha só, se você vencer essa guerra contra os filisteus, nós lhe daremos o poder de príncipe da cidade. Aí o olhinho brilhou, né, meus queridos? Aí o olhinho brilhou. É tudo que uma pessoa abandonada e rejeitada quer ouvir. Que você vai assumir uma posição de poder onde as pessoas vão fazer reverências para você. Aí o olhinho brilhou, né? E aí ele falou, quando é que a gente começa? Então, vamos, por onde que a gente começa? Né? Então, ele aceitou e ele foi lá, ele foi para a guerra. Só que, aqui eu quero trazer uma observação bem importante. Na guerra, lá no capítulo 11, ó. Lá no capítulo 11, no versículo 29, tá escrito assim, ó. Então o Espírito do Senhor se apossou de Jefté. Este atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispa de Gileade e daí avançou contra os amonitas, que eram os filisteus. Ou seja, lá na guerra, Jefté já estava em uma posição de vantagem, porque o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor havia se apossado dele. E aí aqui eu também quero trazer mais uma observação. A gente não pode fazer muita coisa. Nós temos capacidades limitadas, sim. Mas o Deus que te levantou, o Deus que te chamou, o Deus que está convidando você para fazer uma coisa, é o Espírito dele, o Espírito Santo dele, que vai tomar você para que você consiga. Tá? Não é você que vai conseguir nas suas capacidades humanas limitadas. É o Espírito de Deus que vai tomar você
E ao tomar você vai ter força suficiente para conseguir. Beleza? Só que aqui, o que acontece? O desejo de Jefté de conseguir dar a volta por cima, o desejo de Jefté de conseguir dar a volta por cima, de assumir uma posição de poder, de ser reconhecido pelo povo, de deixar de ser aquele rejeitado e aquele abandonado, subiu a cabeça dele. E é isso, meus queridos, o que acontece quando a sua ferida de abandono e rejeição, ela é muito grande. Você se vende por qualquer coisa. Você se vende por posição, você se vende por, às vezes até um prato de comida, tá? Às vezes até um prato de comida. Tudo para você não ser abandonado nem rejeitado. E isso acontece com a sua família, com os seus amigos, com a sociedade, com o lugar, a religião que você pertence. Quando tua ferida de abandono e rejeição é maior do que a sua fé em Deus, do que você saber quem você é e você saber para que você veio, você se vende por qualquer coisa e você perde, na verdade, aquilo que poderia ter ganho se você simplesmente tivesse confiado. Por que eu estou falando isso? Porque Jefté estava lá na guerra, já estava em vantagem porque o Espírito de Deus havia se apossado dele e ele estava ganhando, tá? E ele estava ganhando. Só que ele, movido pela ferida de abandono e rejeição que ele tinha, ficou com medo e com receio de perder aquilo que lhe havia sido prometido, que era o quê? Se ele ganhasse, ele seria príncipe, ele seria venerado, ele seria aclamado, ele seria bem visto, né? Então, todo aquele período de rejeição e abandono que ele passou, aconteceria completamente o contrário. Vejam bem, era um cenário, na guerra, era um cenário em que ele estava ganhando, ele não estava perdendo, ele já estava ganhando, ele já estava com Deus de posse dele. Mas o medo de perder foi tão grande que ele se precipitou amargamente, fazendo uma promessa irreversível a Deus. Inclusive, fazendo uma promessa que não deveria ser feita, porque ele ofereceu um sacrifício humano em troca da vitória. Ele disse, né? Versículo 30. Jefté fez este voto ao Senhor: se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Então Jefté foi combater os amonitas e o Senhor os entregou na sua mão, ou seja, ele ganhou. Ele conquistou 20 cidades, desde Aroer até as vizinhanças de Minite, chegando a Abel-Queramim. Assim os amonitas foram subjugados pelos israelitas. Quando Jefté chegou à sua casa, sua filha saiu ao seu encontro, dançando ao som dos tamborins, e ela era a filha única. Ele não tinha outro filho. Quando a viu, rasgou suas vestes e gritou: ah, minha filha, eu estou angustiado e desesperado por sua causa, pois eu fiz ao Senhor um voto que eu não posso quebrar. Vou ter que matar você. Tá? Vou ter que matar você. O erro de Jefté foi esse. Foi não confiar que Deus estava com ele, que Deus estava lutando com ele, que o Espírito de Deus o havia tomado e ele estava ganhando na guerra, ele não estava perdendo. Mas ele se precipitou, por quê? Porque ele teve medo. Porque ele teve medo de perder o poder, de perder o status. Mas por que o medo dele era tanto ao ponto dele fazer tamanha promessa a Deus, Suene? Porque a ferida de abandono e de rejeição dele era maior do que qualquer coisa. E quando nós temos uma ferida maior do que qualquer coisa, a gente é capaz de vender até a própria mãe para conseguir sanar aquela ferida, tá? Para conseguir sanar ali aquela ferida.
Jefté, ele tá na galeria dos heróis da fé, primeiro, para mostrar que Deus vê diferente da forma como o homem vê. Se você é um excluído da sociedade, se as pessoas não estão nem aí para você, se você é chamado de louco pela sua família, pelos seus amigos, pelos seus parentes, pelo pessoal da sua igreja, relaxa. Não é assim que Deus está te vendo. Não é assim que Deus está te vendo. Segundo, da mesma forma como Deus, ele foi lá no fundo do poço onde estava Jefté, literalmente fundo do poço, resgatou Jefté com a promessa de que lhe daria uma vitória e um poder. Da mesma forma como Jefté foi resgatado do fundo do poço porque era excluído, abandonado, rejeitado, você também pode ser chamado. Sim, você também pode ser chamado para se tornar um grande líder, para se tornar um rei de um povo. Só que Jefté também está na galeria dos heróis da fé para nos ensinar a não nos precipitarmos em nos vendermos por pouca coisa. Porque Jefté, ele ofereceu ali naquele momento alguém em sacrifício, mas ele jamais imaginou que a filha única dele era quem sairia da porta para recebê-lo quando ele chegou da vitória. Ele conseguiu a vitória que ele queria, mas com certeza o vazio que ele ficou o resto da vida dele, mesmo sendo príncipe, jamais foi tapado. Porque ele teve que perder a sua filha, a sua única filha, tá? Que nós possamos cuidar, entender que nós precisamos primeiro curar nossas feridas. Ou mesmo que ela não tenha sido curada, mas que a gente possa entender que elas existem. E se há um vazio, com certeza no momento de quando você estiver prestes a assumir o poder de qualquer coisa, você vai ser convidado, instigado a negociar os seus valores, os seus princípios, para conseguir aquilo que você tanto quer. Que nós não sejamos como Jefté, tá? Aliás, que nós sejamos como Jefté em crer que, por mais que sejamos abandonados e rejeitados, Deus olha pra gente, não é como o mundo vê, tá? É como Ele quer que você seja glorificado. Deus usa quem Ele quer, não é quem a sociedade dita. Ele usa quem Ele quer. Se Ele achar que você, por mais que você seja, sei lá, um drogado, um excluído, um ladrão, sei lá o que, as coisas mais horríveis que você já fez, se Deus achar que vai usar você, Ele vai usar você, meu amor. E não vai ser homem nenhum na terra que te xinga, que te exclui, que te tira do sério, que vai impedir isso. Se Deus achar que Ele quer usar você, Ele vai usar. Mesmo que você tenha sido filho de prostituta, mesmo que você seja um bastardo, pode ser, você seja lá quem for, Deus usa pessoas improváveis. Escreve aqui, ó. Deus usa pessoas improváveis. Beleza? Só que quando Ele te chamar para usar, entenda que Ele vai usar o Espírito dele para tomar você, para que você consiga fazer. Então não precisa ter medo. Não precisa ter medo se você vai conseguir. E por não ter medo, você não precisa também negociar os teus valores. Tá? Que nós possamos, eu quero convidar você no dia de hoje a fazer um giro de 360 graus na tua vida. E ver quem são as pessoas que estão te excluindo, que estão te abandonando, tá? Dá uma observada. Primeiro, que Deus não vê como elas veem. Segundo, vê se tem alguma dessas pessoas que já te ofereceu algo em troca de poder. Tipo assim, pode ser até mesmo uma amizade. Às vezes são coisas imperceptíveis. Mas às vezes é até uma amizade. Ah, eu não vou mais falar com você porque você não frequenta mais a minha religião. Ah, eu não vou falar com você porque você, toda vida que vem aqui, você não quer saber da gente. Ah, não vou falar com você porque você só quer
você fica fazendo mentoria lá com a Suene. Não vou mais falar com você, você só tá pensando em dinheiro. Cuidado para não negociar os teus sonhos. Porque se você tiver uma ferida de abandono e rejeição muito grande, você vai destruir o teu sonho para satisfazer o desejo daquela pessoa. Que você está iludidamente achando que é teu amigo. Achando que te ama. Achando que te quer por perto. Cuidado para não ser precipitado, assim como Jefté, e negociar valores inegociáveis. E negociar coisas que dinheiro no mundo paga. Assim como Jefté negociou a única filha dele apenas para suprir uma ferida de abandono e rejeição. Beleza? Que nós possamos aprender com Jefté. E eu quero deixar para você hoje essa reflexão. E amanhã, meus queridos, hoje eu vou falar só de Jefté, tá? Hoje eu vou falar só de Jefté, porque eu quero que fique aí, ó. Eu quero que fique aí repetindo que nem um loop na tua mente. Só observa, só observa. Já teve muita gente que tentou negociar os meus valores. Por um café, inclusive. Ah, vim tomar café aqui em casa. Aí eu vou na inocência, chegar lá, sermão da montanha. Café que é bom nada, né? Era sermão da montanha. E a minha ferida de abandono e rejeição, gente, já foi muito grande um dia. Minha ferida de abandono e rejeição já foi tamanha que eu fui como Jefté. Negociando valores, negociando verdades, né? Eu tive que... Eu era uma pessoa... A minha ferida de abandono e rejeição era tão grande, tão grande, tão grande, que por medo de ser excluída do meu ambiente, como que eu posso dizer? Excluída do meu ambiente, dos meus amigos, dos meus amigos, excluída até mesmo de dentro da minha religião, eu negociei meus valores. Eu menti para pessoas, sabe? Eu me omiti, eu me auto-enganei, eu me escondi. A Ana falou, rainha não se corrompe. Então, eu só sou chamada de rainha hoje, porque hoje eu sei quem eu sou. Hoje eu sei para que eu vim. Mas para isso eu precisei primeiro curar minha ferida de abandono e de rejeição. Do contrário, eu iria continuar sendo a mesma vaquinha de presépio que eu sempre fui. Negociando os meus valores, negociando os meus princípios, negociando os meus sonhos para satisfazer a vontade das outras pessoas. Que não tinham coragem de fazer o que eu fiz, de ir em busca dos meus sonhos, de lutar como eu lutei. E elas queriam ali, eu, estática, presa na pobreza, na miséria, na dependência emocional, né? Na dependência emocional. E que eu fosse só apenas um robozinho. Tem que fazer isso. Ah, tá bom, vou fazer. Ah, tem que fazer aquilo. Ah, tá bom, pode deixar, eu vou fazer. Tá? Eu já fui essa pessoa. E da mesma forma como eu me libertei, você também pode se libertar. Acessando a tua real identidade. Tá? Acessando a tua real identidade. Então, que a partir do dia de hoje, nós possamos superar as nossas feridas de abandono e rejeição e parar de negociar os nossos sonhos e os nossos valores, porque a gente quer agradar Beltrano, Ciclano, né? Os parentes, os aderentes, etc, etc, etc. Escreve aí, ó. Quem agrada o homem não agrada a Deus. E tem uma hora que você tem que decidir. Você quer agradar quem? As pessoas ou a Deus? Quem agrada o homem não agrada a Deus. Escreva aqui, ó. Essa frase é minha, acabei de bolar agora. Se vocês verem essa frase espalhada por aí, cópia, tá? Então, meus queridos, é isso, tá? Deixo um beijo bem grande aqui pra você. Deixo um beijo bem grande aqui pra você e te espero amanhã, 7 da manhã, que nós vamos entrar na história do também improvável Davi, tá? Vamos entrar na história de Davi. Beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Ótima quarta-feira. Hoje é quarta? Quarta, né? Ótima quarta-feira aí pra você. E aí a gente se encontra amanhã, quinta, 7 da manhã,
para entrarmos na história do rei Davi. Eu não sei se eu vou conseguir falar da história do rei Davi toda numa live só, tá? Mas eu vou tentar, porque é muito detalhe. Ô, Renatinha, beijo bem grande. Espero você todas as lives aqui, hein? Todas as lives matinais. Tava com saudade de você. Queria saber notícias suas. Beijo, beijo, beijo. Até amanhã. Tchau, tchau.